Às vezes a vida obriga-nos a dar um passo atrás, mas não é por mal. É para refletirmos e ganharmos o impulso necessário para seguirmos no caminho certo. Olá, eu sou Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vindo a mais um Conselhos Astrais. E esta semana nós vamos falar sobre a lua cheia em Balança Libra, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 16 de abril e que realmente nos vai fazer dar um passo atrás. E este vídeo é exatamente sobre isso para te explicar. E numa primeira fase eu vou falar sobre o que é que significa esta lua cheia na tua vida de uma forma muito genérica. E numa segunda parte do vídeo eu irei então explicar para os meus amigos astrólogos todos os aspectos astrológicos em qual eu me baseei para poder dar a explicação inicial. Mas antes mesmo de começar, deixa-me lembrar-te que está quase a chegar aí o grande dia 12 de abril. Nós vamos ter a conjunção do Júpiter e Neptuno em Peixes no céu, o acontecimento mais importante astrológico do ano de 2022, e estaremos por aqui para fazer a cobertura numa live especialíssima que eu tenho a certeza que tu vais adorar. Também a ascensão astral está prestes para sair. Convém que fiques atento ao teu e-mail porque eu vou-te enviar informações por lá para poderes descobrir esta ascensão astral em primeira mão. Se tu ainda não subscreveste a minha lista VIP para receber os meus e-mails, convém que o faças. Passa no meu site anamacieira.com, é gratuito. Recebes logo um e-mail com uma oferta e depois recebes também os e-mails para te explicar esta questão da ascensão astral, que vai ser extremamente útil agora para a frente, ok? Vamos então falar sobre esta questão da lua cheia em Balança Libra, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 16 de abril. E tal e qual como eu disse nessa frase inicial, que eu acho que é muito importante, esta lua vai nos obrigar a dar aqui um passo atrás. E este passo atrás não é propriamente para nós ficarmos preocupados com a questão ou entrarmos em grandes dramas sobre a situação. O importante é nós nos lembrarmos que sempre que a vida nos faz dar um passo atrás, é porque nós precisamos de olhar melhor para o rumo que estávamos a tomar na nossa vida e entendermos de que forma é que poderemos refletir melhor e agir melhor para entrarmos num caminho que seja o mais correto para a nossa evolução, para mesmo até para a nossa felicidade, ok? Eu quero partilhar contigo uma experiência que eu vivi aqui há bastantes anos atrás, mas que eu acho que elucida bastante bem esta situação para que tu compreendas assim rapidamente e de uma forma muito simples o que é que esta lua cheia te poderá trazer. Olha, aqui há bastantes anos atrás eu estava a trabalhar numa empresa, aliás, tinha começado a trabalhar numa empresa há relativamente pouco tempo e passado algum tempo de lá estar, a empresa teve algumas dificuldades financeiras, crise de mercado e foi necessário despedir funcionários e eu, como tinha sido a última a entrar, fui a primeira a sair. E vi-me numa situação muito estranha porque nunca tinha estado desempregada anteriormente e foi assim uma coisa um bocado esquisita, que não estava mesmo nada preparada e aquilo que eu continuei a fazer enquanto estava desempregada foi encontrar trabalho. Então mandava currículos para tudo quanto era lado, tentava falar com tudo quanto era gente, sempre para tentar arranjar uma forma de ter ali um trabalho para mim e, portanto, trabalhei mais, se calhar, na altura em que estava desempregada do que na altura em que estava empregada. E o que aconteceu foi que, passado algum tempo de eu estar desempregada, finalmente surgiu uma hipótese de trabalho e surgiu uma hipótese espetacular para eu ir ser basicamente líder de uma equipa e gerir uma empresa grande com bastante movimentação. Só que nessa altura, exatamente porque eu tinha passado o tempo de desempregada muito a trabalhar, muito a fazer coisas, muito sempre em movimentação para tentar arranjar o tal emprego e para me manter ocupada, estava tão cansada que acabei por não ter a capacidade de poder dizer que sim à proposta que me tinham feito e tive que recusar e tive que depois acabar por aceitar uma outra que era mais simples, digamos assim, ou não exigia tanto da minha parte, ok? E eu estou-te a contar esta história exatamente porque eu quero que tu compreendas esta situação. Às vezes, a vida vai nos parar, não é propriamente para nós ficarmos desesperados, mas sim para nós pararmos para pensar que se calhar há ali uma necessidade de um compasso de espera, de algum ajuste, mesmo às vezes de descanso, bem? Mesmo às vezes de tentar sair daquela rotina que estávamos habituados e entrar em outras rotinas diferentes, mais leves, mais calmas, com pessoas diferentes, com situações diferentes, de maneira a que nos consigamos preparar para algo maior que vai acontecer a seguir e que de alguma forma vai ser um impulso para nós realmente sentirmos melhor, quer seja em termos profissionais, quer seja em termos pessoais, em todas as situações da nossa vida, ok? Então, esta lua cheia pode-te trazer exatamente uma situação como esta, ou seja,
De repente o universo coloca-te na frente uma situação que tu não estavas a contar, algo que tu provavelmente gostarias de estar numa posição diferente, ou seja, querias estar com maior movimentação e a situação vai-te travar. E exatamente neste momento eu quero que tu pares e penses que nem sempre as coisas têm que correr assim tão rápido quanto a gente gostaria. Às vezes, respirar fundo, fazer um compasso de espera, como eu dizia inicialmente, dar um passo atrás, prepara-nos para nós conseguirmos ter o impulso necessário para depois à frente seguirmos por um caminho que é mais correto para nós, ok? Então não esqueças esta situação, porque realmente este 16 de Abril pode ter aqui experiências na tua vida que te vão fazer dar este passo atrás e às vezes pode parecer realmente que sim, que estamos a andar para trás e que parece que a coisa que não está a funcionar, mas na realidade é apenas um compasso de espera para que tu descanses, para que tu tenhas um pouco mais de energia em acumulado para depois poderes seguir em frente então para voos mais altos, ok? Agora neste momento vou também falar para os meus amigos astrólogos de maneira a explicar-vos astrologicamente esta situação que eu acabei de referir agora em termos genéricos. Ora bem, então, estamos a falar de uma lua cheia e, portanto, sempre que falamos de uma lua cheia, falamos da altura em que nós vemos a lua mais forte no céu e como a lua é significadora das nossas emoções, ora isto significa que nós vamos estar mais emocionais. Se estamos mais emocionais, significa que não estamos tão racionais e, portanto, temos mais dificuldade em tomar decisões. Por isso é que se dizem que as luas cheias não são boas para iniciar coisas, mas sim para parar, para refletir, principalmente refletir sobre as experiências que essa lua nos traz e que de alguma forma são o acumular de 6 meses, desde a última lua nova no mesmo signo, que nós estivemos a viver. Portanto, é quase como se estivéssemos a falar de um fechar de um ciclo para depois, mais tarde, podermos vir a iniciar um ciclo novo. Daí um dos motivos para o qual eu disse que esta lua não é propriamente uma lua que seja muito boa para nós começarmos situações, mas sim para darmos então um tal passo atrás e refletirmos um pouco mais sobre a nossa vida. Mas não é só por isso, porque todas as luas cheias equivalem à mesma questão, portanto seria mais ou menos a mesma situação. E aqui no caso é mais forte do que isso, não só exatamente por ser uma lua cheia, não só por ser também na constelação de Balança, e aproveito também para explicar que esta constelação Balança, Libra, vai significar que há uma área da nossa vida, e eu amanhã já faço vídeo, já tenho aqui vídeo para vocês verem, por signo, por ascendente e lua, em que áreas de vida é que esta lua vai vos tocar, ok? E o que é que vocês podem esperar e como é que vocês podem agir. Mas agora uma explicação genérica em relação a esta Balança, Libra, é que nesta área de vida do nosso mapa, nós somos pessoas que gostamos de paz e tranquilidade. Gostamos que a coisa esteja ali, serenamente, temos grande capacidade até mesmo de nos entender com os outros, exatamente porque temos mais esta paz, estamos mais calmos, conseguimos escutar melhor e, portanto, há ali uma capacidade maior de nós entrarmos em entendimento com os outros e de criar esta harmonia à nossa volta. Só que ao mesmo tempo, exatamente porque nós queremos tanto esta paz e harmonia à nossa volta, às vezes podemos exagerar um bocado, então acabamos por fazer aquilo que eu chamo de engolir alguns sapinhos, ou seja, estamos com aquela história do leva lá a taça, leva lá a bicicleta, não é? E não fazemos tanto prevalecer o nosso ponto de vista, não fazemos tanto ver aos outros aquilo que nós realmente achamos e o nosso verdadeiro posicionamento sobre a situação, ok? Então, esta lua também às vezes é um bocado dependente, ou esta área em que a lua vai estar, às vezes somos um bocado dependentes, ficamos presos a alguém, ficamos presos a alguma situação e não seguimos em frente só para não criar conflitos, só para não nos chatearmos tanto em relação às coisas, ok? Então, esta lua estando aqui, ainda para mais sendo cheia, ela vai iluminar toda esta área e vai fazer com que nós ficamos assim ainda mais fortes nesta questão do ok, deixa-me esperar um bocado, ok, deixa-me ver o que é que o outro quer, como é que o outro vai fazer, se tem apoio ou não tem apoio, ok? Só que ao mesmo tempo, nós também temos o Sol na constelação de Carneiro, okay? E o Sol nesta constelação faz com que nós tenhamos vontade de fazer alguma coisa. Então, por um lado queremos fazer, mas por outro lado sentimos que há ali qualquer coisa que não nos deixa, ou mesmo há mesmo alguma coisa que não nos vai deixar, ok? Então é importante nós percebermos aqui este paralelo, estas duas partes da balança, dos pratos da balança, para encaixarmos depois na nossa vida. Mas como eu dizia, não é só esta situação de ser uma lua cheia e uma lua cheia em Balança ou Libra. Nós também temos esta lua a fazer uma ligação com praticamente todos os planetas em 5 constelações diferentes, todas seguidinhas, ok? Olha só que engraçado. Nós temos esta lua que está, eu vou só consultar para não me enganar nos números, ok?
Esta Lua está a 26 graus de Balança, ok? Conclusão, o Sol está a 26 graus de Carneiro, ok? Ora, se a Lua está a 26 graus de Balança, ela está a fazer uma ligação com Plutão, que está a 28 de Capricórnio, ok? Assim como também está a fazer uma ligação com o Saturno, que está a 23 de Aquário, logo o signo seguinte. Assim como também está a fazer uma ligação com o Júpiter e o Neptuno, que estão em conjunção, a 24 de Peixes, logo o signo seguinte. Depois o Sol, já tinha falado, 26 de Carneiro, o signo seguinte, e finalmente o nódulo norte, que está a 22 graus, que é aquele que está um bocadinho mais desviado, mas mesmo assim 22 ainda faz aspecto com esta Lua, e está em Touro, que é também o signo seguinte. Então repara, desde Capricórnio, Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, temos todos esses signos com pelo menos um planeta a fazer uma ligação com esta Lua que está do outro lado do zodíaco, ok? Então é quase como se nós pudéssemos dizer que esta Lua está um bocado aflita na maneira como ela está a receber aquelas energias todas, ou mesmo até poderíamos dizer que ela é a única que está a suster as outras energias do outro lado do zodíaco, ok? Porque, como eu te dizia, a balança tem a ver com esta coisa do ok, vamos com calma, vamos refletir melhor, vamos ver o que é que os outros também pensam sobre a situação, ok? Então é quase como se ela estivesse a tentar colocar um travão a todas as outras situações que possam acontecer para que nós possamos refletir um pouco mais. Só que repara, estamos a falar da Lua em relação a outros planetas tão importantes quanto Saturno e Plutão e assim. Então, como é que ela vai conseguir chamar a atenção destes planetas e explicar-lhes que eles têm que refriar um bocadinho toda a sua intensidade? Através da sensibilidade, que é o aspecto que a Lua toca. E sensibilidade, principalmente, em relação aos outros, ok? Ou seja, relacionamentos e alguém com quem a gente esteja a ter um relacionamento. Então, isto pode significar que pode acontecer alguma coisa, não propriamente connosco, mas sim com alguém que está próximo de nós. Claro que também pode ser diretamente connosco e afetar a outra pessoa, porque isto é bilateral, não é? Mas normalmente será uma situação ligada então com outra pessoa que está próximo de nós e que de alguma forma nos vai afetar emocionalmente e que vai fazer com que nós tenhamos que olhar com calma para todas as outras situações que nós estávamos a viver na nossa vida, ok? Como eu dizia, desde Capricórnio até Touro, há muitos assuntos que estão a ser trabalhados por outros planetas e que esta Lua vem pôr assim tipo um freio ou vem mostrar emocionalmente, ou seja, causa emoções fortes em nós que fazem com que a gente tenha que avaliar, refletir, como eu dizia inicialmente, dar um passo atrás, ok? Mas ainda tenho uma última situação que é bastante interessante aqui em relação, aliás, última não, ainda tenho mais para vos contar, mas pronto, esta é interessante. É que se tu reparares, todos estes planetas que eu fui falando, desde o Plutão até à questão do nódulo norte, nódulo norte, estão todos no fim dos graus dos seus signos. Ora, repara, 28, 23, 24, 26, 22, os signos terminam a 29, 30, não é? Portanto, há aqui um fim. Portanto, eles estão no fecho de um ciclo, tal e qual como a própria Lua cheia também está no fecho de um ciclo de 6 meses. Okay? Que interessante também vermos aqui esta posição e a necessidade de nós percebermos que não é propriamente nos inícios dos signos, que é quando nós temos a oportunidade de fazer algo, não é? De começar algo, mas sim no fim, que é onde nós temos a hipótese de poder fechar, ok? Outra coisa extremamente interessante tem a ver com o facto de o Marte, neste momento, estar a 1 grau da constelação de Peixes, ou seja, a nossa capacidade de ação e de movimentação, tem a ver com Marte, está a iniciar o signo de Peixes, que não é propriamente um signo que seja muito fácil para agir. É quase como se a pessoa estivesse a tentar andar num sítio em que a terra é muito pouco sólida, muito pântano, ok? Então parece que não saímos do sítio, estamos ali até a esforçar-nos, mas custa muito a movimentação, ok? Mais um fator a dizer que nós vamos ter que dar um passo atrás. E outra coisa interessantíssima, que eu acho que aqui poderá ser bastante a favor, é o facto do Mercúrio estar praticamente a fazer uma conjunção com o Urano em Touro. Ou seja, Mercúrio é a nossa mente, a nossa capacidade de pensamento e de expressividade. O Urano é aquele planeta que nos dá os insights revolucionários e futuristas e muito à frente. E os dois em cima de Touro dão-nos a oportunidade de nós podermos ter ideias fantásticas, ideias maravilhosas, insights geniais, que não tem que ser propriamente só aparecer dentro da nossa cabeça, pode ser alguma coisa que a gente veja ou ouça ou leia ou assim, e que nos vai dar essa ideia de algo que nós podemos fazer para trazer maior sustentabilidade
para nós futuramente. Touro, ok? Touro tem a ver com a segurança, tem a ver com tudo o que é mais palpável e concreto e material, como por exemplo a alimentação, o vestuário, a habitação, ok? Tudo que tem a ver com algo que é mais sólido e concreto. Ora, aqui este touro tem a ver com isso. Então, sustentação, ideias que nos deem mais capacidade de nos sustentarmos, de estarmos melhores, estarmos mais seguros na nossa vida, ok? E agora sim, em último lugar, falando sobre a ligação do Júpiter com o Neptuno, que eu já fiz referência no início deste vídeo, que vai ser a conjunção no dia 12 de Abril, portanto muito próximo deste 16 de Abril, portanto ainda vai estar super vigente na altura em que esta lua cheia estiver presente, e que fala em querer colocar os sonhos em prática e ideias visionárias e futuristas e fantásticas e assim, muitas vezes até a ligação com o divino e com algo superior que nos poderá inspirar para nós podermos seguir em frente, ok? E esta conjunção, ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo, tal e qual como eu já expliquei no vídeo da semana passada, temos de ter algum cuidado para não cairmos em ilusões e acharmos que tudo vai correr bem e maravilhoso e não termos os pés bem assentes na terra para conseguirmos planear, organizar e ponderar bem antes de conseguirmos pôr em prática esse tal sonho, essa tal vontade que nós temos em nós, ok? Então, mais uma situação que chama a atenção de que é importante nós darmos o tal passo atrás ou pelo menos ficarmos atentos a tudo aquilo que nos acontecer e que de alguma forma nos vá fazer dar esse passo atrás, porque não é o fim do mundo, não é uma coisa negativa, é simplesmente uma necessidade de reflexão sobre a situação para escolhermos o melhor caminho para depois, com mais força, com mais convicção, podermos então seguir em frente. Lembrando-vos que o Júpiter, ele vai sair de cima de Peixes e entrar em Carneiro no dia 11 de maio, portanto falta praticamente um mês para que isto aconteça, e significa que ele já vai estar numa posição muito mais favorável para a ação, para fazermos coisas, para nos movimentarmos, e obviamente que nessa altura também estarei por aqui para fazer um vídeo para te explicar, mas será interessante perceberes que nessa altura, em maio, sempre estaremos com mais energia para realmente seguir em frente. Então, este período agora deste mês será muito interessante para refletirmos, para organizarmos, para ponderarmos, para planearmos, para deixarmos com que as coisas fiquem prontas, para depois aí nessa altura nós podermos então seguir em frente, aproveitando esta energia do Júpiter, que já não estará propriamente a lembrar-nos que existem sonhos em nós que têm que ser postos em prática, mas sim que já estará a ajudar-nos a concretizar ou iniciar a concretização destes sonhos, porque eu lembro-te que em outubro, em 29 de outubro, o Júpiter vai voltar a Peixes novamente e vai ficar aqui nos últimos grauzinhos até dezembro, acho que até 21 de dezembro, exatamente, tinha aqui apontado para não me esquecer. E, portanto, ainda vamos ter aqui a revanche final deste Júpiter em Peixes e que vai voltar outra vez a perguntar-te se tu estás ou não a pôr em prática os teus sonhos ou se ainda andas apenas a viajar na maionese, ok? Mas, para já, esta fase é uma fase maravilhosa para nós realmente pararmos, ponderarmos, planearmos, organizarmos, prepararmos-nos, nem que seja descansarmos, ok? Para estarmos bem, para estarmos fortes, para depois podermos, então, colocar em prática os nossos sonhos e vermos melhores resultados futuramente. Ok? Espero então que tenhas gostado. Já me estava a esquecer antes disso. Eu também tirei 2 cartas do oráculo da Astrocartomância, que é o oráculo que eu criei, e que saíram 2 cartas que não quero deixar de partilhar contigo porque foi muito interessante. A primeira foi Caranguejo, e Caranguejo Câncer, como se diz no Brasil, é uma carta que tem muito a ver com a sensibilidade e, portanto, estaremos muito sensíveis nesta fase. Não é uma carta boa para nós seguirmos em frente, para nós fazermos muitas coisas, mas sim para estarmos mais dentro de nós, para sentirmos mais, okay? Para sentirmos melhor a nossa energia, como é que nós estamos. Okay? E também aproveito para te, uma vez falando de caranguejo, caranguejo tem muito a ver com o cuidar dos outros, né? A mãezinha do zodíaco. É interessante esta comparação que eu te vou fazer. Repara, sabes quando se diz que as grávidas têm desejos? Okay? Uma grávida tem desejos, a gente tem que respeitar os desejos das grávidas. Repara, porquê é que uma mulher, quando está grávida, tem mais desejos do que quando não está grávida? Porque ela está mais sensível. Todo o corpo dela fica mais sensível para ela poder sentir aquilo que é necessário para que o bebê nasça de uma forma mais saudável. Não é só quando ela está grávida, também quando ela tem o bebê ainda pequeno, principalmente quando está a amamentar, também existe muito esta sensibilidade. Então repara, porque a sensibilidade está mais forte para entender o que é o melhor para o bebê, a grávida vai ter mais facilmente desejos, ou seja,
O corpo conversa com a grávida e diz-lhe: estás a precisar disto, ok? Estás a precisar de comer isto, ou estás a precisar de não comer isto. Também pode ser, há grávidas que não têm vontade de comer alguma coisa. Por exemplo, eu quando estava grávida deixei de ter vontade de comer carne, ok? Então, muito interessante perceberes esta questão da sensibilidade e dos desejos, porque como te disse, esta lua, ela vai estar mais focada em falar contigo através de sensações e não tão através de racionalidade, ok? Então é importante tu também sentires o teu corpo e perceberes o que é que tu vais ter desejos de fazer, ok? O que é que te vai apetecer comer, fazer, estar com, movimentar-te, ok? Interessante tu estás mais em conexão contigo, com o teu corpo, com o teu interior e perceberes que ele está a falar contigo, o teu corpo está-te a dizer alguma coisa, por aquilo que ele te está a transmitir. Principalmente se tu tiveres alguma situação ligada com um problema de saúde, e então aí sim o corpo está mesmo a gritar contigo, a dizer-te atenção, que há aqui qualquer coisa que tu tens que ver e tens que refletir. O que é que tu estás a esconder na tua vida e que esta doença te está a fazer ter que olhar para lá diretamente, ok? Então interessante não esqueces isto. E a última carta do oráculo desta carta mais que saiu foi Terra, ok? E Terra tem a ver com a constelação de Touro, portanto faz-nos ou dá-nos a capacidade para nós materializarmos mais, para nós trazermos à prática, ao concreto, questões que sejam mais palpáveis e que a gente consiga ver. Então repara, que Terra também tem a ver com segurança, por isso quando nós temos segurança, quando nós temos mais coisas concretas, sentimos mais seguros, não é? Então repara, se tu fizeres, ou se toda a gente estiverem atento em relação à sensibilidade que nós temos e às experiências emocionais que vão mexer muito com a nossa sensibilidade, desejos inclusive, podemos estar mais em sintonia connosco próprios, com aquilo que nós precisamos e em cuidar de nós, para estarmos mais fortes, para estarmos mais seguros, para que depois futuramente consigamos ter melhores resultados naquilo em que nós nos dedicarmos, ok? Tem sentido esta explicação? Espero que tenhas gostado tanto quanto eu. Já sabes, então, cá nos vamos encontrar amanhã para mais uma agenda astral, em que eu te vou explicar em que áreas de vida é que, para o teu signo, ascendente ou lua, esta lua cheia vai calhar e como é que tu deves, o que é que tu podes esperar e como é que tu deves agir. Mas também quero-te lembrar que no dia 12 de Abril cá estaremos nós para fazer a cobertura do maior acontecimento, o acontecimento mais espetacular astrológico do ano de 2022, que é a conjunção do Júpiter com o Neptuno em Peixes, ok? Portanto, conto contigo dia 12 de Abril, assim como também convém que fiques atento à tua caixa do correio, porque em breve vais receber o e-mail com informação sobre a ascensão astral, que te vai ajudar bastante a ultrapassar principalmente estes tempos do Júpiter em Carneiro, que vêm por aí agora futuramente, ok? Espero então que tenhas gostado, um abraço enorme, encontramos-nos já.